princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1. Ela descreve a Deus não somente como Criador, mas também como sustentador de todas as coisas. Ele revelou gradativamente seu grandioso propósito de redenção através da escolha e direção do povo de Israel na Antiga Aliança, registrada no Antigo Testamento, e de sua culminação final na pessoa e a obra de Jesus Cristo, consumada no Novo Testamento. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, Deus se revelou em atos e palavras, sendo que esta revelação constitui para todos os cristãos a base da crença na existência de Deus, tornando a fé inteiramente razoável. Olha que interessante aí. Depois eu vou começar a perguntar, depois que eu começar a acostumar com a minha linha de raciocínio, eu vou começar a perguntar o que os irmãos acham do que leram. Porque às vezes você lê até bem, mas quando se pergunta o que você achou, ele desmonta. E a gente está aqui para isso, para desmontar. Porque senão, se os senhores continuarem com as bases de que vieram, não estou julgando se elas são boas ou ruins, mas elas existem. E a gente não fizer uma reconstrução, que nós chamamos de recrudescimento, reconstruir-se, voltar do zero, por isso que eu disse, a gente tem que chegar sempre vazio, não vai agregar tanto valor ao conhecimento que você já tem. Tá? Mas olha que interessante o que ela leu. Deus não simplesmente criou o mundo e ficou à parte dele. Ele criou e ele é o mantenedor desse mundo, ele sustenta esse mundo. Por mais que o pecado tenha interferido nesse mundo, mas Deus sustenta esse mundo. A Bíblia diz em Isaías que ele mede a terra com a concha da sua mão, conta as estrelas, chama cada uma pelo nome. E a Bíblia diz que os céus manifestam, aproveita, por favor. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, irmãos, são esses os argumentos razoáveis em termos de teologia sobre a existência de Deus. Agora, uma coisa interessante também: a necessidade do homem crer em Deus, ela é inata. Ela já nasce. Por mais que o homem vou usar a linguagem aqui bem popular, se empanzine de filosofias, de conceitos, e chega depois de ter a audácia de dizer que é ateu, mas ele tem uma necessidade dentro da alma dele. E quem nasceu de novo em Cristo Jesus sabe disso. Imagine quem você era, quem eu era, quem nós somos agora. A Bíblia diz que é só o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Então, é muito perigoso quando esse homem busca os seus próprios caminhos, porque a Bíblia diz, o sábio Salomão, que o homem foi feito reto e que depois se desviou de Deus procurando os seus próprios caminhos. Porque o homem nasce com uma predisposição para crer, porque isso aí é vazio existencial e é inato. Ele precisa ser preenchido assim como a mulher preenche o homem preenche a mulher, no convívio social, de questões sexuais, emocionais, de compartilhamento, de presença. Mas também, esse homem, ele precisa acreditar em Deus. E aí, quando ele vai em meio às filosofias, às apalpadelas, ou seja, às cegas, ele tem aquela tendência natural de fé canalizada para o lado errado. Por isso que ele vai crer num objeto. E pasmem, a misericórdia de Deus é tão grande que muitas das vezes, mesmo o homem depositando a sua fé de maneira, não estou falando de conceito, porque é supraconceitual, porque conceito você ainda releva, mas de maneira errônea, herética, idólatra, ele consegue obter milagres. Porque a fé, ela move as entranhas do homem e traz predisposições até na questão da genética, das células. Já foi comprovado cientificamente que a pessoa que quer viver, ela consegue superar uma doença.
Os chineses tinham uma cultura, os antigos, que quando nascia uma criança, eles jogavam dentro de um galão de água, daqueles de madeira. Se a criança conseguisse sobreviver, ela estaria apta para ser um guerreiro, porque essa era a filosofia de guerra. Assim como o leito de Protusco na Grécia, com os atenienses e os espartanos, que houve sempre aquela guerra. Os espartanos tinham lá uma teoria, porque eles eram muito mais bélicos, os atenienses eram mais filosóficos. A criança que nascesse, se nascesse com defeito, matava. E existia um leito lá que era um padronizado. A criança tinha que caber certinho naquele leito, senão ela não era aceita. O próprio pai não mandava executar. Lógico que isso aí era uma ordem estatal. Já estava impregnado na ideologia deles. Então, vejamos que é inato o homem acreditar em Deus. E é maravilha quando nós nos chegamos mais perto de Deus, né, irmãos? E sabemos que Ele existe. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que creem se acheguem a Ele, saibam que Ele existe. Amém? Nós temos aqui 10 minutos. É isso, não? Ou mais? É das 8 às... São 10 para as 9, então nós temos 1h10, é isso? Tá. Então, vocês veem aqui o tempo todo uma contraposição entre... Daqui 10 minutos a gente dá uma pausa, tá, gente? Vamos dar uma relaxada. Vocês veem uma contraposição entre teologia e filosofia e, ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, uma complementação. Porque a filosofia, quem alcunhou esse nome a primeira vez foi Sócrates. Não existia esse nome. Filo quer dizer o quê? Amigo. Sofia, saber. Aquele que ama conhecer, aquele que ama saber. Tanto é que quando Lucas escreve, fiz o primeiro tratado Teófilo, de tudo quanto que o Senhor escreveu, tal. Teófilo era um dignatário, na verdade ele era um general do Império Romano, e o significado da palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teos. Filo. Teófilo. Então, a filosofia está no campo da razão, está no campo da macumação que nós falamos, no campo das sinapses de ideias. Deus, pastor Manuel, jamais vai deixar de falar com você se não for via cérebro, via ideias. Muitas vezes ele se apropria da sua própria ideologia e conceitos teológicos para falar com você. Deus não vai falar comigo em aramaico. Eu não sei aramaico. Deus não vai falar comigo em grego, porque o meu conhecimento de grego é até razoável, mas não é fluente. Eu não vou entender muita coisa. Ele pode falar inglês com quem sabe inglês. Mas se você sabe inglês, mas você é brasileiro, não vai falar inglês, vai falar em português. Então, entende que não tem como o homem se divorciar da filosofia para entender teologia? Agora, é claro, ele não pode abraçar a filosofia às cegas, como também não deve abraçar a teologia às cegas por conta de todo um complexo de coisas que precisam ser analisadas. Tanto é que, por isso que existe a palavra trivial. A palavra trivial quer dizer base. Essa câmera, ela está em pé por quê? Existe um tripé. Tanto é que Deus existe um tripé qualquer. Pai. Exatamente. Filho e Espírito Santo. Então, é necessário nós termos a base. Tanto é que para uma profecia bíblica ter consistência, para uma doutrina, isso aqui é muito importante para a aluno de teologia, para uma doutrina bíblica ter consistência, ela precisa ter um tripé contextual. Não adianta você falar, hoje em dia até dá para falar isso, mas antigamente eu seria excluído, somente se assistisse esse vídeo e visse, vou falar agora. Se falasse de usos e costumes, antigamente era motivo de exclusão, se abonasse calça, etc. Mas nós entendemos que, se você olhar